Bom, pessoal, hoje o bate-papo é com essas duas crianças aqui. Um dançarino de lambada que dançou aqui a Capetinha do Arraial, na década de 80, e Max, que mudou o nome, é Max Morocha barra Le Fantastique, e o Xaxá, que colocou o nome do estabelecimento dele. Um pegou o nome, ou um pegou o sobrenome do estabelecimento, o outro colocou o nome do estabelecimento. Então, no Papo por Estando hoje, a gente vai falar um pouco do Arraial da Ajuda, dessa história e dessa trajetória. E a gente vai começar pelo mais velho. Não o mais velho de idade, mas o mais velho no Arraial da Ajuda. Xaxá, meu querido, acordou um dia, vou para Porto Seguro, vou para o Arraial da Ajuda, estou a fim de conhecer a beira de praia, vou mudar de vida. Onde surgiu? Como surgiu Porto Seguro na sua vida? E quando foi isso? Em 87, eu vim passar o carnaval aqui. E eu me hospedei, na verdade, fiz um camping em Porto Seguro e vim passar o Réveillon aqui. Um campo em Porto Seguro onde? Tinha um campo da Gringa embaixo e tinha um campo da Cidade Histórica. Vai saber, cara, vai saber. Era de frente para a praia, depois da ponte. Então é o campo da Gringa, da mãe do Craig. Isso. Aí a gente veio passar o Réveillon aqui. E eu não sabia, eu passei o Réveillon no Parracho, mas eu só fui saber que estava passando o Réveillon no Parracho depois, quando eu cheguei aqui em 91, 90 para 91. Eu vim passar o Réveillon aqui em 87 e não curti. Briguei com a namorada no dia 31 de dezembro, aquelas coisas assim. Mas foi sexo, droga e rock and roll. Nesse 87. Em 87 já era, né? Exatamente. E um amigo meu, o Alberico, a gente estudava junto no Rio, no Zacarias, ele falava muito de Arraial. E ele pegou o tempo do Arraial do Meu Nome Não é Johnny. Ele conheceu o Johnny aqui no Arraial antes de 87 e já me falava o Johnny do filme. Que inclusive não está no livro, não aparece a Arraial da Ajuda no livro, mas depois de conversas com ele, com o Ari Sobral, o final da Ari Sobral, ele teve uma história grande aqui no Arraial da Ajuda. E aí o Alberico falava muito para mim de Arraial da Ajuda, e aí eu vim aqui passar um fim de semana. Uns amigos alugaram uma casa em cima de onde hoje é o Cambuí. E aí eu vim, eles foram embora e eu fiquei. Aí aluguei um ponto comercial no Parracho. Conheci uma mulher que fez o rim. Sempre assim, sempre passional, sempre, né? Onde as costas mudam de nome, é verdade. Mas eu já tinha a intenção de sair do Rio. Eu era analista de sistemas, eu queria sair do Rio. E o primeiro plano era Palmas, que estava em construção, começaram a construção de Palmas. Eu tinha uma entrada boa lá, mas porque não deu certo, eu não fiquei lá. Já andava de moto, né? Já andava de moto. Você veio de moto, não? Não. Eu tinha parado de andar de moto, porque nesse tempo, antes de sair do Rio, aliás, foi um dos motivos que me fez sair do Rio, eu tive um acidente de moto no Rio e teve consequências para minha saúde, que tem até hoje, dente, essas coisas que... E aí... Desculpa me intrometer, quantos anos você tinha? Isso eu ia perguntar. Eu tinha 23 para 24. Eu tinha em 87. Não, em 90 eu tinha 24 anos. 24 anos. Eu cheguei aqui em julho de 90. Meu primeiro verão foi de 90 para 91, já com barraca no Parracho. Ah, tá, com 24. Com 24 anos. Eu fiz 24 de janeiro, 28 de janeiro de 91. Aham. Aí... Perroxo estava também junto? Não, o Perroxo veio um pouco depois. Perroxo, eu só fui conhecer Perroxo quando ele ficou na barraca que era minha. Eu tinha um quiosque no Parracho e até 94, em 94 eu saí, o Perroxo entrou, 94, 93, saiu, entrou. Vocês estão falando de nomes aí que foram cogitados a estarem aqui, tá? Tem muitos personagens. Parracho me deu a negativa anteontem, que a filha vai formar, ele acabou. E Perroxo também estava indicado para poder vir. Ari Sobral já estava no meu projeto já, né? Então, só Chico Xavier para botar aí hoje, conversa com ele de novo. E falando dos seus aniversários, depois já fala dos seus aniversários, famosos aniversários, que é esse período agora, se não me engano, foi por agora que acontece essas festas maravilhosas. Você acordou em Buenos Aires? Por parte de mãe. Eu sou nascido na fronteira, em Porto Iguaçu. Conheço Porto Iguaçu. Mãe tudo de Buenos Aires e pai de San Juan. Tanto que meus primos falam, o Max é o único paraguaio da família. É verdade. Porque o único que não é portenho nem sanjuanino sou eu. Mas nasci lá. Eu jantei lá no final do ano passado, até saiu de Foz, né? E atravessa para poder jantar na Argentina. Olha que luxo, que maravilha. Sei lá, atravessa a fronteira para uma garimbada lá e depois você volta. Você acordou em Porto Iguaçu e falou assim, não fazendo nada, vou morar no Real. Não. É mais ou menos a idade que ele chegou com 24. Eu cheguei aqui com 25 anos. Mas já morava 4 anos na Europa. Eu fui mochileiro na Europa. Viajei muito. E a minha mãe estava falecendo na Argentina. Eu voltei
só que não tinha dinheiro para voltar para a Europa e falaram assim, vai para Pipa, Praia da Pipa, que é muito bom. Aí pegamos um ônibus em Buenos Aires, primeira noite em Foz do Iguaçu, segunda noite não sei aonde, em Minas Gerais. Na terceira noite já não aguentava mais, falei assim, vamos parar em algum lugar. Na época não tinha Google, né? Por mais que... Desce aqui. E aí tinha... vocês vão gostar de uma ilha muito boa, chama Arraial da Ajuda, a ilha. Ah, que louco. E aí, rodoviária aqui de Porto, e já atravessei, nunca fiquei em Porto. 2001. 24 de junho de 2001. E aí foi. Mas aqui fiquei com 3 meses trampando, trabalhei um pouquinho no platô, e tinha uma época... o platô na descida ali? Isso, eu fiz um na encontro descida. de moto ali com Edu, e a gente fez uma festa ali no platô. Tomei um ferro. Claudião. Também tomei um ferro com o Claudião numa festa também. Tadinho do Claudião, aí estão lascando ele. Tá? Ele fez, inclusive, esse evento em 2002, me lembrei agora do negócio dos motos, na Praça São Brás. Exatamente. Isso. Aí que eu também fui. Você também? Você começou a trabalhar ali no platô? Não, também tinha uns bicos, um freelancer para ajudar uma menina que tinha um bar aqui no Beco das Cores, que era o Mexicali. E aí essa menina, um dia depois de 2 meses, eu já estava indo embora, não encontrava nada, já tinha conhecido Itacaré, que não gostei, Morro de São Paulo, que não gostei. Morro não gostei porque estava cheio de argentinos. Então, voltei para cá. Aí, quando ela falou, você não queria um bar para ajudar? Não, na época eu não gostava, agora eu voltei a gostar. E mais agora que somos campeões do mundo. É verdade, parabéns. Aí ela me falou que estava arrendando um bar e pronto, só que não tinha o dinheiro todo para poder arrendar. Aí me emprestaram o valor para completar o arrendamento, aí peguei o espaço que se chamava La Morocha, na época. Então você já veio com o nome La Morocha ali? Sim. Já existiu o La Morocha? Não existia só o bar, aqui no Beco das Cores. Eu coloquei o La Morocha. Então, olha, eu nem sabia disso. Morocha significa morena. Não morena de pele, vem de Moro, dos Moros do norte da África. Morocha. E o primeiro foi no Beco. Isso. Acho que maravilha. E você alugou uma daquelas barraquinhas que ficavam ali, né? Naquelas festas cariocas maravilhosas, aquele carnaval fantástico. Inclusive vim para alguns também, eu morava em Salvador na época e vinha para cá. Eu ficava acampado no campo que tem ali onde é o Café da Santa. Minha mãe morava em Porto Seguro, eu sou daqui da região, né? Eu não passava nem para falar com ela, ia direto para cá aí quando dava fome, aí no último dia eu passava lá e para comer, porque aqui a gente não comia nada, né? Aqui era só miojozinho e acampamento. A cerveja muito cara no Parracho na época, a gente não tinha dinheiro. Eles pediam uma cerveja e ficava a tarde toda com aquela cerveja ali para dizer que a mesa tinha... Quase um despacho, né? Quase um despacho. Mas o Manguti dava para comer lá. Não, mas eu não comia no Manguti. Eu comia onde hoje ainda tem uma comida aquilo, que é depois do Manguti, a laderia, uma conveniênciazinha que tem ali. Depois do Manguti, você sobe do lado direito. Sei, a padaria. Tinha uma comida aquilo ali, que eu também passava um cartão de crédito do meu irmão, que bancava sempre. E eu roubava sempre a garrafa de uísque do meu pai, geralmente Bucanas. E ficava na rua do Mucugê à noite, e aí botava o Bucanas aqui, né? Levava uma hora aqui mostrando para todo mundo. E tinha uma galera de Salvador, da Barra, bonitão, né? Eu quebrava. E aí botava ali no copo, e aí botava o Bucanas, e ficava à noite. Então, na verdade, a garrafa de Bucanas roubada do meu pai durava uns 4 dias, né? Pra gente poder... Eu acho que eu vou fazer uma correção aí. Não era a Rua do Mucugê. Você ficava na Broadway. Na Broadway. Na Broadway. Eu tenho uma tia que tinha uma pousada na frente lá, que é a tia Creuza, ex-mulher do Rodão, pai do Rodão. Mas aí que a memória está sendo afetada pela cana que ele bebia, entendeu? Pelos Bucanas. Bucanas. Mas Parracho, ele me falou que ele até comentou isso comigo, que você começou trabalhando ali e tudo mais. E aí, quando você subiu para o Mucugê, assim, como é que você... O Parracho foi uma história, porque o meu negócio com o Parracho foi pegar um quiosque, que chamava Chapadão, e construir um bangalô atrás. No Parracho, na hora que você entrava no estacionamento, tinham 3 bangalôs. O primeiro era meu, foi construído por mim, e o contrato era de 3 anos. Quando o contrato estava do lado esquerdo. Tinham 3 chalés. Então, você entrava na garagem do primeiro chalé era meu. Você morava ali? Morava ali, ficava ali. E aí, de 91 até 95. Tinha uma varandinha em cima. Isso, todos eles eram parecidos. Um quarto em cima, com uma varanda. Tinha uns modelos em cima. Hoje é o escritório lá, né? Não, eles todos foram demolidos, eu acho. Não existe nenhuma estrutura. Não existe hoje nenhuma estrutura, a não ser o bar, talvez, que quando eu vejo lá, eu acho que eles aproveitaram alguma alvenaria, mas... E aquele camarotezinho que ficava no finalzinho de linha, talvez também, não? Ou não?
Não, o Não palco hoje, não não. tá, as barracas não estão. Não, aquele bar no final à direita tinha Então, só aquela Isso. estrutura de alvenaria que acho que ainda permanece, uma E tinha um varanda. monte de foto, inclusive, uma Eu parede tenho, de eu tenho fotos. fotos do lado do caixa. E aí o Parracho, logo no primeiro ano do quiosque, o Parracho me chamou para ser sócio dele na barraca grande. Aí eu já tinha conhecido a mãe do meu filho, ela tocou o quiosquinho e eu fui ser sócio do Parracho, naquela condição assim. Eu botava a minha conta corrente, meu dinheiro e tal, e o Parracho, eu tocava o negócio e dava um percentual do Parracho no final toda a noite. E aí foi assim até 94 para 95. Só te interromper com uma pergunta. Público da época. Como era aquele público do Parracho? Era tudo duro com eu? Não, eu tinha galera de Salvador, tinha galera do Rio inteiro. Eu lembro das mulheres com aqueles biquínis que eram asa deltas. Quem prestava atenção naquelas coisas? Era um público muito jovem, muito paulista, predominantemente paulista. E uma característica que eu gosto sempre de lembrar dessa época da Roda Ajuda era o verão, porque durante o ano não tinha absolutamente nada para fazer na Roda Ajuda. Eram os 2 meses do verão e o segunda quinzena de julho. E era uma coisa louca, assim, porque no dia 25 a cidade estava. Quando eu falo nada, um turista ou outro. Claro. A gente sabia. Até uma resenha da época a gente falava assim: a gente se encontrava na Broadway para jogar gamão. Poxa, já está sabendo, tem 2 hóspedes de São Paulo na pousada tal e tem mais uma na outra pousada. E ficava todo mundo assim. Mas chegava no dia 26 de dezembro, começava a chegar gente, e chegava no dia 27, você dormia no dia 27, a cidade tranquila e acordava no dia 27 com a cidade Topada. Era impressionante. E uma galera jovem, porque o Arraial ainda era. Tinha que ter esportividade. O que né? tinha na noite era o Brother. Tinha o Luminarte, tinha o bar do Violão Vadio, tinha depois o Jimmy Like Dance, que foi mais para 90. Teve o HIV negativo, que foi o Daniel que a gente fez logo no começo. Isso também é uma história sensacional. A gente comprou. Na Broadway, né? Na Broadway, era onde hoje é o Bar do Gerais, era do lado do Bar do Gerais, do Luiz. E a gente tinha. O Daniel arrendou o bar com outro cara de São Paulo que depois nunca mais apareceu. O Daniel me propôs sociedade, eu topei a sociedade, só que na primeira noite que eu fui para a barraca do Parracho, eu virei pro Daniel e falei: Daniel, não dá para ter as duas coisas, não, porque eu virava a noite lá. Enfim, mas eu trabalhei com ele um tempo, a gente pintou as paredes e as paredes não tinham. A gente não tinha dinheiro para comprar tinta vermelha, o bar ia ser de reggae. Vermelho, verde e amarelo. A gente não tinha dinheiro para comprar tinta e compramos branco e começamos a corante. Era verde calcinha, vermelho sutiã e amarelo lingerie, porque não chegava na cor da bandeira. Aí a gente pintou aquilo, pintou todos os cachorros que estavam na cidade. A gente pegava a brancha, o cachorro passava, a gente fazia umas listas no cachorro. E aquela resenha, Neno, Daniel. E aí, quando eu lembro do bar, isso não é bar da Jamaica, cara. Como é que vai chamar isso? A gente olhando assim. HIV negativo. Boa. HIV 90, isso 92, HIV estava morrendo da morrendo. E aí fizemos uns grafites, né, e o HIV teve o verão de 92, 93, era HIV negativo na Broadway. Depois o Jimmy Like Dancing, tinha o. Agora não vou recordar o nome dele. Você falou do Illuminati, ele depois teve uma época que foi lá para aquela onde é a Serra de hoje, rolou uma boate ali. Limelight. Ali era Limelight. O Illuminati, hoje, se eu não me engano, é do Siri, do lado do Siri ali. O Illuminati também teve sua época, E aí você subiu então pro Mucugê, então. Você ficou ali um tempo ali nesses. Não, jogando tênis. Quando acabou o meu contrato com o Parracho, a gente encerrou o contrato. Os Luais, quando a gente chegou aqui, os Luais eram abertos. E fazia, acho que era Ricardo de Paula, André Ricardo? Fazia. Então, quando o Ricardo de Paula chegou para ser sócio nos Luais, que eles começou a cercar, o Parracho começou a cercar e começou a cobrar a entrada. Lembro bem. Show do Railson. Foi o último ano. Nesse primeiro ano que ele cercou, ainda estava lá, e no outro ano, acabou meu contrato, eu não renovei, jogando tênis com o Sting, e a gente falou, vamos abrir um restaurante, e abrimos aqui o Tortuga. A gente fazia de tudo, mas não fazia nada direito, mas fazia de tudo. O Sting trabalhou com você também. A gente foi sócio no Tortuga, onde hoje virou um terreno, né? A gente construiu o Tortuga e abriu o Tortuga, em 96. Max, vou começar a pergunta daqui com o público. Qual era o público do Beco nesse período aí de... Então, ele falou que o Arraial era uma coisa no dia 26 e 27 era loucura. Acho que foi até 2007 isso aí, mais ou menos. 2008. Mas... Hoje é loucura direto. Não, no Beco me impressionava porque no primeiro ano meu, a chuva, quanta chuva. Eu tinha finado... trabalhava na pizzaria. Não, Mário Português não.
aqui? O Cláudio, da pizzaria. Cláudio, É. do Vagalume. Ousada Vagalume. Isso. Cláudio E o Regina. Cláudio falava, meu amigo, você não tá vendo tanto verde aqui? É porque chove. Tipo, eu falava, porra, não para de chover nessa Viu merda. o Cláudio agora, viu o É. Cláudio agora. E aí, Agora eu vi o ele Cláudio. falava, e aí, claro, ele falou, bom, então vamos nos adaptar à chuva. Aí, primeiro todo, depois telhadinho e tal, para poder trabalhar com chuva a vida toda, né? E até agora continuamos dependendo da chuva. Quem faz eventos como nós, sempre fomos, e dependendo, tipo, será a tradição, a chuva, e dependemos muito disso, né? Por quê? Porque, de fato, chove muito aqui. Ficou no beco até quando? Até 2005. Até 7 de maio de 2005. Depois? 16 de junho de 2005, do lado da DOC. Exatamente. Doc do Isso. Júnior, daquela turma ali. Exato. Eu frequentei bem ali, Nós a fizemos, DOC. fizemos uma parceria para fazer a prévia, o esquenta da DOC. Tipo, eles queriam um bar do lado que seja um esquenta. Então a parceria era que não podia eu ficar aberto até 2 da manhã a mais, né? O bar funcionava ali tipo num quiosquezinho que tinha do lado? O quiosque era antes, aí quando a gente entrou virou bar mesmo. E La Morocha também. Quanto tempo ali? Também 4 anos. Em 2009, 21 de novembro de 2009, eu passei para onde era o O Girassol. Girassol. Daquele Que era o é bar que eu frequentava no Real. Carlito. 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 Ele A gente chamava ele de notícias Carlito. dele, não? Acho que ele tem uma banca de. Parece que ele tem uma banca de jornal. Tem, lá em lá Buenos Aires. Mas E- o bar era, eu sempre falo assim, na Mucugê que marcou, tipo, eu adorava, porque colocava um bom som, colocava blues, colocava rock, era lindo Depois tem uma demais. gastronomia legal e a cozinha assim aberta. E era das poucas coisas que funcionava na Baixa. Depois que veio o Exatamente, verão, pô, Você chegou ali onde era o Girassol quando? o Morocha entrou em 2009. 2009. E aí você saiu. E aí, como é que foi? Então, saí, montei o Tortuga aqui, com um Sting, aí a gente fiquei até 98, 96, 97, 98 ele saiu da cidade, fiquei eu sozinho, toquei mais um ano ou 2, eu não recordo. Essas datas são meio complicadas de lembrar tudo. E aí nesse meio tempo eu comprei o terreno ali em frente ao Morocha, e aí a gente construiu onde hoje está o Xaxá. Inauguramos em 99, 30 de dezembro de 99. 30 de dezembro, assim, um dia antes. Não era para ser, né? Não era para ser, foi porque foi. Na Senão eu inaugurava dia 10 de. Tem gente que inaugura dia 10 de janeiro. A gente deu. E o Xaxá até hoje. Tá aí até hoje. Até hoje. Aí ele cresceu, na verdade você pegou um pedacinho. Depois eu comprei o Rocafé. Depois eu Isso. comprei o Rocafé E você tá esquecendo um empreendimento teu que eu fui no teu aniversário de 40 anos. na praia. Que Eu fui. na praia. É. Outro dia, tirando onda com Eu um fui. músico, eu falava, ai, Inclusive com o Nazi. Do Verdade. Ira. Mas Eu tenho fez uma- foto com o Nazi. E aí, outro dia se impressionou, mas como você conhece essa música? É porque eu estava no aniversário uma vez de alguém que estava fazendo 40 anos, aquela do Alcione e do Emílio Santiago, 40 anos de São aventura. 40 anos de aventura. E como o argentino conhece a música? Eu me lembrei do caso. Quem tocou foi a Chala, o Léo e o pai dele. Eu nunca tinha escutado a música e até hoje tenho. Tá Eu estava vendo? fazendo 40 anos, eles tocaram. A Não. festa começou 11 horas com uma missa não, uma cerimônia do padre, atrás ali da barraca, no meio do rio, e foi até 3 horas da manhã. Ali é onde era um buco de. Mucugê Village, onde hoje é o Quara. Hoje é Exatamente. o Quara. Exatamente. E eu tava na praia, tava eu, Ingrid, Pedro e Júlia na praia do Edu Maré, que eu ficava ali sempre ali tomando os drinks. Ingrid foi de carro, porque você tinha falado, Guto, vai pro meu aniversário lá, 4 horas da tarde. Falei, Ingrid vai de carro que eu vou a pé com o Pedro. E aí eu fui com o charuto na mão, e aí cheguei, ela subia, ela foi estacionar o carro, e aí eu encontrei o Xaxá, dei um abraço pra ele tava do lado do Nazi, e aí Nazi viu meu charuto, né, o outro ele cresceu logo, e eu sabia que ele fumava, e aí ele pegou o charuto, aí Pedro assim, meu pai, quem é? Eu falei assim, o Wolverine, e eu com a tatuagem Wolverine eu tenho aqui na canta, né? E minha filha fala que é a Malévola, mas não é Wolverine, porque eu fiz na década de 80, ela mudou um pouco. E aí eu falei, e ele olhava assim, aí Nazi tinha aquele negócio, Nazi também gosta do Logan, né? Também gosta do Wolverine. Sim. Aí o Pedro ficava assim, aí a gente trocava o charuto, que acontece que não é muito comum, e a gente bebendo, daqui a pouco a gente chegou, foi maravilhoso, entrou o rock and roll. Os aniversários de Não, massa, eu me lembro. Foi uma DOC também. Foi uma DOC. Foi o último que eu bebi. Foi o último aniversário que eu bebi. Aí depois. Esse ano fez 18 anos. 18 anos. E foi Eu não sei para onde sair, porque vocês estão falando o nome, eu também me incluo, porque alguns nomes eu conheço, alguns não, mas assim, isso para uma galera que entende bem da história daqui, né? A ideia inicial é a gente fazer esse bate-papo com quem chegou há muito tempo e quem está mais atual aqui, e aí colocar nessa web TV, inicialmente,
para o pessoal da cidade, que vai ser uma maravilha. Imagine que eu quero fazer um encontro de Ciro Leite e Romeu Fontana, que são um historiador e outro cara que tem um filme dele gravado com Hugo Cavana em 1976, na cidade histórica, ele toca no berimbau com 17 anos. Então imagine como é que vai ser esses encontros. Então a ideia inicial é fazer esses encontros, né, de muito tempo. Essa é a primeira edição. Mas e depois, quem quiser... Não, mas tá jogando o nome, eu falei, pô, tem que entender muito da história daqui. Né? Mas o bom é esse. O papo com essas duas feras do Arraial da Ajuda, de tempos e períodos totalmente diferentes. Então, Xaxá já estava com o Xaxá Gri, ampliando. O Max já estava no Morotia, onde era o Girassol, onde atualmente é o Morotia hoje. E a gente já falou do público da época. Agora eu queria saber dificuldades. Né? Tudo bem que eu acho que era só alegria, todo mundo com sangue no olho para poder trabalhar. E bebia-se todos os dias, era festa sempre. Essa juventude tudo. Que, inclusive, quando eu trabalhava na noite também, eu não só trabalhava na noite. Né? Eu me divertia na noite, bebia junto com a turma, e no outro dia eu tinha que trabalhar. Então, sei mais ou menos como é que funcionava essa vida de boemia. Quais eram as dificuldades dessa época? Bom, no começo, eu sempre cito essa dificuldade de gelo. Você tinha um programa no Arraial em 90, depois que eu cheguei em 91. Não tinha o careca do gelo. Água, né? A gente, para ter água, a cidade tinha uma caixa d'água em cima da Broadway, que vinha de uma bomba que ficava lá no Rio Pitinga, vivia queimando essa bomba, e era uma zorra e tal. E aí, gente, cara, era uma aventura comprar gelo. A gente pegava umas picape Fiat, Saveiro, que tinha para pegar no Parracho, colocava 2 isopor, dois amarrava, então ficavam 6 isopor, atravessava para Porto Seguro, parava de ré onde na coisa, abria aquela mangueirona, tirava os isopor de baixo, enchia os dois, botava os dois, enchia, e vinha com aquela porra pela base. A gente teve dia da chuva, que chovia, a gente levava isso de relógio, porque a balsa abria as portas, a gente saía da balsa, a gente levava 1h30 para chegar com gelo na barraca do Parracho. Para fazer a estrada da balsa, aqueles negócios fazia assim, porque entrar no buraco. E lembra uma coisa, que a estrada da balsa não era asfaltada. Não, então, tudo no chão. O carro fazia assim. E a ladeira também. E a estrada daqui também era das melhores. E a gente não tinha distribuidora. Os caminhões vinham de cerveja. Teve uma época que faltou alumínio no Brasil, você lembra? Os caminhões paravam no Mucugê, cheios de lata de cerveja, mas os barraqueiros todos subiam em cima para garantir cerveja. Mas era um trabalho assim. A gente acordava de uma. A gente não. Eu tinha o Daniel, que me ajudou, que era dono do HIV, acabou que ele morava também no Parracho na época, a gente se revezava. Ele me ajudava no verão, então ele ficava na barraca até 6 horas da tarde, e aí eu ia para casa, tomava um banho, eu já voltava para abrir para o luau. Quando dava 4 horas da manhã, eu ia tentar dar uma dormidinha. Ele ficava até fechar 7 horas da manhã, e às 8 eu já chegava para abrir, por isso mesmo, Réveillon, Carnaval. E aí essa era uma dificuldade. Essa também é uma dificuldade aqui no Xaxá também, nesse período quando você mudou para cá? Não, depois as coisas foram melhorando, você já foi tendo distribuidoras. De 90 até 2000, isso já mudou. Em 2000 já não existia esse problema. E a outra coisa é a mão de obra. Por quê? O que acontecia? Chegava no verão, a gente contratava muita gente de fora. Isso demorou mais tempo ainda. A gente contratava muita gente que vinha para cá passar o verão e queria trabalhar. Só que formiguinha e cigarra, né? O cara vem para cá, ele sai do trabalho, ele vira à noite, depois no Réveillon, e no outro dia, e a gente separar o joio do trigo, cara. Mas isso eu conheci figuras maravilhosas. Foram interseções assim maravilhosas e passei muita raiva. Imagina ele. Pô, Max o gelo já tinha careca do gelo ali, ou já tem Fabinho, do geloso, que já traz na porta e faz tudo mais. Hoje que hora de dificuldade você falou, água, tá tranquilaço. Mão de obra, ele contratava uma República Argentina que tinha aqui. Não. No Morotia, inclusive, Martim, que sempre a vida toda trabalhou comigo, que é argentino. Inclusive, encontrei com ele, do nada, em um navio, no Mar Adriático, ele foi fazer um tour lá na Europa. Lá. Aí, quando eu olhei assim, a gente ia de VAR para Split, aí eu olhei, eu conheço aquela criança ali, tem o Martim aqui? E aí, quando tava ele, a irmã, o cunhado, a trupe, o Lucas Viola, falei, rapaz, eu saí de Porto Seguro, vou encontrar um argentino na Croácia. Que louco. Não, mas assim, as coisas, nós não éramos tão grandes assim, nosso bar tinha
3 pessoas. Na época era Mike, não sei se lembra, Claro. eu e a Paty, que é a minha mulher, e com uma menina que nos ajudava na limpeza dos copos, a Sil. Depois veio o Martim junto, aí em 2003, e aí sempre éramos em 3. Quando a gente foi para lá para o outro do shopping, éramos em 4, que era o Gabiru, não sei se você lembra, um gordão grandão. Sei. Aí depois, quando começou a explodir muito lá, que começamos a ser em 12, então eu não tive tanto esse dor de cabeça no início da formiguinha da cigarra, do negócio de virar. No começo. Então a mão de obra não foi dificuldade. No começo não, foi um pouco no final, quando a gente cresceu para o Morocha grande, mas aí como ele falou, você pegava as pessoas de fora, aí tentava entender pessoas mais comprometidas, porque nosso trampo não era a diferença de um restaurante, era mais das 11 em diante, das 11 às 6 da manhã. Então a pessoa não podia sair para balada, porque ele trabalhava na balada. Entendeu? Então, Já tava na cara ele já estava aí já. É claro que eles aproveitavam esse status, mas então não tinha esse problema de sair e depois não voltar para trabalhar. Mas E o Morocha foi referência de noite em Porto Seguro, e isso eu falo até hoje em algumas capacitações que a gente tem. O Arraial da Ajuda, a nossa referência de noite, inclusive o morador vem muito com o Arraial da Ajuda, que parece que quando você atravessa a balsa, você atravessa um portal. é maravilhosa a balsa. Ai, que linda que é, sim. À noite é. Demais. À noite ela não faz calor, à noite não tem fila. À noite Não tem fila. Onde você vê? Sempre sai no A horário. gente chegava a balsa de meia-noite para vir, hoje a gente vem mais cedo. Ah. Mas. Olha, eu moro há 7 anos já em Porto e atravesso todos os dias do ano. Esse portal. E eu sei muito bem o serviço Esse como é lá. portal, eu imagino. Eu não venho sempre, não. Mas, inclusive, você tem que fazer com a mesma coisa com Olha o pescador. Eu almocei lá e falou assim: tenho que todo dia pegar peixe em Porto Seguro, tenho que pegar aquela balsa, não vejo a hora de colocar essa ponte logo. Ah, mas eu falei: mas você não tem você tem mais de 60, 72 anos? Eu tenho, mas a fila tá maior. Não, e ele, depois dos 60, ele tinha 2 coisas: alimento perecível e os 60 anos. Então tinha que ter. Mas imagina eu, não tenho 60 ainda, e não levo. Não, mas pareço, muitos anos de noite. Mas não. Ô, Max, eu vou te falar, a fila da preferencial tá maior do que a outra fila, às vezes, qualquer coisa. Mas vamos lá. O Morocha virou uma referência de festa, porque e eu acho que até hoje ela funciona muito como isso. As pessoas vêm para cá, vêm para o beco, esse esquenta maravilhoso. Mas Morocha é a única casa noturna que você sai daqui 4, 5, 6, 7, 8 ou 9 horas da manhã, né? Até hoje. Exatamente. E aí, quem tem filho aí de 19, 22 anos, fica o tempo todo ali, das 5 horas, não é possível, já de manhã já. Chegou em casa ainda, você vai saber muito bem o que é agora isso. Agora tá mais tranquilo. Agora eu volto, traga para mim o pão, cheguei em casa de manhã. Então sempre foi uma referência. E com o rock and roll maravilhoso, é o único lugar que você queria ouvir rock and roll, e teve que se adaptar também nesse tempo todo. Os tempos modernos. Como foi essa mudança? A essência do Morocha e até hoje. Na verdade, eu sempre falo que desde o início aqui, como bar, boteco de drinks normal, até hoje se priorizou, e uma coisa boa que o Arraial melhorou muito, no atendimento. A gente se esforçava muito em atender bem, em saber que a consciência é que somos servidores, e que a pessoa que vai se sinta bem, se sinta o rei. E não, geralmente, as baladas, os bartenders, geralmente, são aquele... O que você quer? Vamos ver se faço um drink para você ou não. Então, ao contrário, a gente colocava sempre, desde nós mesmos, até quando tínhamos um monte de colaboradores, desse atendimento, que tentasse ser um diferencial nisso, porque som, banda grande, qualquer um traz com dinheiro. Luz, palco, qualquer um traz com dinheiro. Mas a parte humana não é todo mundo que faz. Então, ele se esforçou muito nessa hora. A parte musical foi se adaptando, como você falou, aos tempos, e quando a gente via que uma banda espetacular de rock convocava 10 pessoas e um bom cantor de sertanejo botava 3.000 pessoas, a gente colocava na balança. Nós temos 70 pessoas que dependem da nossa roda continuar rodando. Mas mantendo essa coluna vertebral do bom atendimento, da curtição, nós somos um lugar de entretenimento. Se você entretém com sertanejo ou com rock, independentemente qual seja, que seja entretenimento. Então essa é a ideia. Eu cheguei até aí para lá no show de Marcelo Nova, do Camisa de Plena. Isso era bom. Show de Pitch, foi maravilhoso. O Nazi fez uma... Lobão. Lobão. Alguns. Raimundos, Lobão. Foi shows assim. Inclusive,
Eu fui até em show lá, que tinha um projeto Petrobras, que eu fui pro show de Emílio Santiago e Luiz Melodia. Só Isso que eu lá não na fiquei, rua. na parte de cima. Só que É. eu não fiquei no show lá. A gente ficou no camarote, porque o Xaxá não era só um restaurante, era um camarote de luxo. Algumas vezes ele foi o camarote da Petrobras. Me fale desse período de lá. E hoje, como é que está o Xaxá hoje, daquele tempo que chegou a ser esse camarote mais privilegiado, com um show como o Luiz Melodia, fantástico, Emílio Santiago, são dois no verão, e você ali sentado no camarote, assim, bem privilegiado, foi um projeto bem legal. E hoje, como é que está o Xaxá? Então, Continua grill? há 4 anos atrás eu resolvi dar uma parada, né? Então, a pessoa que trabalhava comigo já há quase 16, 17 anos, eu não sei mensurar, o Daniel, conhecido como Munda, né? Mona. E aí ele era meu gerente, nessa época ele assumiu e eu saí fora. Mas a casa, falando um pouco disso, o Arraial hoje está diferente. E eu estou muito diferente, né? Eu estou mais velho. Então eu acho que quando você, sei lá, passando para outra coisa, você dirige um carro 20 anos, tem uma hora que se você bota um motorista mais novo, o carro anda melhor. É verdade. Às vezes a Ferrari precisa mudar de piloto. E o Daniel está muito adaptado. Era sugerente, saber de tudo lá. E eu não tenho menor constrangimento de falar isso. O restaurante hoje vai melhor do que ia comigo, por conta disso. Você acaba que você sossega demais. Sossega mais e o restaurante continua. Ele colocou pizza e... Ele é um amor de pessoa, né? Ele é um cara muito simpático. Eu acho que um comércio, o Morocha, para estar tantos anos funcionando e dando lucro, e isso é o termômetro. Você passar numa casa e ver uma casa lotada um verão, isso não me diz nada. Eu quero ver ela lotada verões seguidos e vendo as pessoas se adaptando, fazendo. Então ele está conseguindo isso. Então, sucesso. E você isso hoje é sucesso. Sabático? Eu estou pedalando todo dia na praia. É um verdadeiro pedalista. Todo dia, 5 horas da manhã, cai aí, fico fazendo vídeos das falésias rosas, da Pitinga, de Itaípe, da quantidade de água da Tem gente que fala assim, mas você não se enjoa, não fica... A gente só aprende a tomar vinho depois de tomar muito vinho. Eu olho hoje para as falésias do Arraial, eu vejo coisas que eu tenho certeza que as pessoas que estão vendo pela primeira vez não enxergam. Justamente por eu enxergar aquilo todo dia. Mas quando você frequentar o Buraco Louco, você vê que a falésia... Eu não frequentava, eu morava do lado, o meu chalé era do lado do Buraco Louco. Eu entrava no Buraco Louco, pirava e ia em casa tomar um banho para voltar e continuar pirado. E aquela falésia se movimentava, inclusive. Muito. Sim. Muito. Que ano fechou o Buraco Louco? Porque quando eu cheguei já não estava mais, não. Então, se eu não me engano, porque essa coisa de tema é difícil. O Kiko e o Cuscuz. Eles partiram para fazer um Buraco Louco diferente, porque o Buraco Louco inicial era um buraco mesmo, embaixo de um cajueiro. Desculpa, você tinha uma restinga assim, você entrava. Então é um buraco de areia, na areia. E um cajueiro que cobria esse buraco. E aí, nesse eu fui. Esse caso que eu estava te contando, do lado do Buraco Louco tinha um barzinho que era um bar da mãe do Parracho que ela arrendava. Não era no Parracho, eram 2 terrenos além do Parracho. Dona Sonja. E ela arrendava e o Buraco Louco, o Kiko e o Cuscuz pegaram esse buraco, fizeram a boate, que foi... Isso foi... Como eu ainda morava lá, eu saí de lá em 95, esse Buraco Louco original foi em 93, 94, 95, talvez 96 e tal. Depois ele comprou um terreno e entrou numa de fazer com castelo, com pedra e tal, não sei o quê. Ainda teve muitas festas lá. E foi lá que acabou. Lá é que eles se desentenderam. Você não lembra disso ainda? Era bem fazer um sítio arqueológico. Você falou Illuminati, você falou Limelight, você falou Buraco Louco, o Parracho, sabe qual estamos esquecendo? O Café da Mata. O Café da Mata. Eu morei na frente. E olha só que coisa, Marcos, o Café da Mata, depois que eu saí do Parque 95, eu construí minha casa na Rua Portugal, a minha casa ficava na rua, o Café da Mata ficava na outra. De mesmo, eu estava do lado. E eu fui pro show do The Wailing, com os... The Wailing, né? Nossa, eu vi uma banda do Bob Marley. Eu não sei como é que eu saí de lá. Eu fui de moto, cara. Eu não voltei. Depois
voltei para Balsapé, depois voltei para buscar. Olha que loucura. Teve uma festa no Café da Mata, fantasia. Soares, né? Teve uma festa no Café da Mata, fantasia. E aí eu cheguei, eu parei 18 anos, isso ainda estava muito doido ainda. Eu saí da minha casa, cheguei lá, só que eu não fui fantasiado. Aí tinham duas mulheres lindas na foto, que eu não lembro a menor ideia de quem que é, todas fantasiadas, e atrás estava o Luciano e o Eduardo. E aí eu cheguei, aí as mulheres se postaram assim na frente, não, só entra fantasiado. Eu olhei para elas e falei assim, vocês não sabem a fantasia que está passando na minha cabeça. Olhando para vocês. Aí, Luciano, Renato, deixa eu fechar a estrada. Essa foi a melhor fantasia. Boa. Ele não sabe a fantasia que está passando na minha Não tem cabeça. ideia. O tamanho da fantasia. O Braco Louco, o Café da Mata também teve shows maravilhosos. Max, e hoje? Então, tudo isso que vocês estão falando é um pouco que o Morocha um pouco também se indiretamente se inspirava. Culminou nisso, né? Claro. Mas hoje é Max Morocha barra Le Le Fantastique. Fantastique. Fala Le desse projeto Fantastique. louco, novo, maravilhoso. Onde a e gente está sedutor. aqui, né? Que, Agora. inclusive, é esse ambiente fantástico. É. E aí, Felipe vai fazer umas imagens para poder ilustrar o nosso bate-papo. Mas é assim, fantástico. A ideia surgiu na pandemia. O Morocha Casa da Praia, que foi um projeto de 2 anos, um pouco mais ou menos, que a gente fazia para fazer eventos maiores, trazer DJs com mais renome, mais forte, para que caiba mais pessoas. Ou seja, aqui em cima chega a ter 1.000 pessoas, 1.100, mas lá embaixo entra muito mais. Então era a ideia de fazer eventos na praia também, na casa da minha madrinha de casamento, que é a Carla, que é irmã do Xing. Então se fez uma parceria muito boa. Aí chegou a pandemia, em março, não se fez mais nada do Morocha Casa da Praia, o Morocha Clube fechado. E sabe aquele filme Meia-Noite em Paris, do Woody Allen? Então, ele tinha uma experiência nos anos 20, sendo dos anos 2020, teve essa experiência com uma carona que pegou num carro e foi para um bar, e era não só o bar temático anos 20, sino que ele estava realmente nos anos 20 e via personagens que... Eu conheço o Hemingway, e aí era o Hemingway de verdade. O que você está falando, amigo? E aí se entendia que ele atravessava o tempo nessa carona. Era um pouco mais ou menos o resumo do filme. Por que só ele pode passar por uma experiência assim surreal, fantástica, e não todo mundo? Aí bora criar um fantástico mundo de alguém. No início o nome era Fantastic Monde do Marcel. E aí não fechou. Benjamin significa filho do braço direito. As mulheres tinham filho, pegavam com a esquerda e faziam as coisas com a direita. Quando nascia o segundo filho, pegavam com a direita o filho. Então já tem um filho, Morocha. Meu segundo filho vai chamar Benjamin. E aí se criou primeiro o nome, a ideia, a estética, mas não tinha o local. E aí fui onde era o Tortuga, fui lá, que ainda existia o Aipim como esqueleto, e fui tentar pegar a renda lá, mas aí o Xing já estava com uma ideia de fazer outra coisa e tal. E aí me lembrei que aqui era um teatro antigo, de fato era um cinema, né? Porque eu estava no Beco das Cores, aqui trabalhava o Zé Roberto, que inclusive é um restaurante sensacional, o Aipim. Claro. E aqui eu jantei aqui e tal, e aí se me esqueci um pouco do espaço. Fellini. Só que quando a gente entrou, foi assustadora. Literalmente. Vocês têm fotos disso? Sim. Vocês têm Foi feio era porque era uma coisa assim, era um esqueleto totalmente abandonado, sujo mesmo. Morcego, rato, tudo. Mas é aqui que se faz a ideia. Aí eu desenhei a ideia no papel, daí passei para o 3D, e do 3D passei para o Antônio, que inclusive estamos esquecendo de uma casa super, Antônio do Magnolia. Magnolia, pode crer. E aí, que foi o prepulsor da eletrônica no Real da Ajuda, né? A Loki tocou lá quando tinha 15 anos, então era... Teve festa no Magnolia agora. O nome, né? Mas era do Antônio lá embaixo, onde... Passado pela pontezinha. Perto lá. Casado com a Marta. Isso. Foi casado com a Marta. Mas antes eram 3 argentinos e fizeram Magnolia. E o Antônio é um artista, e aí ele me ajudou a restaurar tudo isso, detalhe por detalhe, tijolo por tijolo, ferro, tudo. E com ele, depois de 1 ano de restauração, 1 ano, 9 meses, aí começamos com todos os colaboradores que temos agora, um treinamento de soft opening, de treinar de como seria quando se viesse gente. E aí convidamos os amigos, tipo o Xaxá, pode vir aqui, e aí nós servimos assim, Testes, não, né? tá errado, não é pela direita, é pela esquerda. Não, tá errado, a água se serve depois. Maravilha. E assim foi se aprimorando. E no dia 30 de julho de 2021, se abriu as portas para o público. E hoje essa característica funciona todos os dias? Todas as noites.
a partir das 7h30 até a hora que aparece um dos morcegos que ainda ficou na casa, que é a meia-noite, em ponto. Morcego ou um vampiro? Então, é isso. Aí vem a história depois. Pô, que maravilha. Que maravilha. É isso. E aí, para poder a gente finalizar, eu queria as considerações de você. Qual é a Arraial da Ajuda do sonho de vocês? Ou seja, daqui a 20 anos, já vai estar aí, 60 anos, e todos dois vão dar 60 anos. Daqui a 20 anos, o que vocês imaginam do Arraial da Ajuda? Vocês viveram o início da década, final da década de 80, o início, chegando aqui, da década de 2000, e daqui a 10 anos, o que vocês imaginam? Há 20 anos, o que vocês acham como vai estar isso aqui? Só que essa resposta vai ser depois, volta. Então, respondendo a pergunta, as duas crianças. Vamos, Max, já estava com a resposta na ponta da língua. Então, você falou 20 anos, 2043, né? Eu tenho amigos que, inclusive, vieram na época do Xaxá e um pouquinho antes, e eles são muito nostálgicos de como era o Arraial e de como é hoje. Eles não gostam de como é hoje, e porque Arraial era aquilo, era aquilo, era aquilo. Eu me sinto, vamos lá, daqui a 20 anos eu vou ter, não penso em me mudar, então vou ter 43 anos de Arraial da Ajuda. Mas não quero entrar nessa de que o Arraial era melhor que antes. Então prefiro... não, e gosto, porque eu gosto muito do Arraial como é hoje, com as suas dificuldades e seus moldes, mas Arraial, ao contrário dos nossos outros 3 destinos no mesmo lugar, nós crescemos de uma maneira proporcional, acredito eu. O Arraial continua sendo encantador. A Rua do Mucugê continua sendo encantadora. Detalhes? Mas não há, num todo, aquela rua nova que está se abrindo no Arraial. Então, eu acredito que se continuássemos assim, sempre que nem o gado, sabe, os cachorros que vão colocando, e a coisa avança, que continua avançando, mas dessa maneira equilibrada, acredito que vai ser melhor ainda do que hoje. E para quem está há muito tempo e apostou, como vocês, há mais tempo do que eu, bem-vindo seja, porque apostaram no lugar. Eu sinto, além do Arraial como um destino turístico que é meu ganha-pão, amor também pelo Arraial da Ajuda. Eu gosto, por mais que eu more por uma questão prática do lado de lá, do lago, eu amo o Arraial da Ajuda. E a gente tem assim, uns cases de sucesso, que é o Corredor Mucugê aqui, que tem uma participação do sucesso que é manter toda essa fachada, manter tudo isso, que é uma responsabilidade totalmente do empresariado. Vocês são responsáveis por manter essa delícia, esse charme que é esse corredor. Lugares novos que abriram, a Praça da Igreja, a Rua Nova. E agora atrás da igreja, né? Tá. Demais. E eu vi agora pela Rosa do Bento e vi que está se desenhando um novo corredor gastronômico ali. Espetacular. Pode ser que daqui a 20 anos vai ser ali? Então, eu sou dessa época que eu tenho muitos contemporâneos que estão falando o Arraial da Ajuda continua. Eu sou apaixonado pelo Arraial da Ajuda. Arraial da Ajuda continua. Meu filho se diverte no Arraial da Ajuda e quando ele descreve a diversão, ele está descrevendo, eu me vejo descrevendo a minha diversão há 30 anos atrás. A gente ficou mais velho. Os nossos gostos mudaram. E a gente se acostumou com a qualidade de vida que tem no Arraial da Ajuda. Basta sair daqui e passar um ano fora daqui que você volta correndo para cá, porque a Arraial da Ajuda continua maravilhoso. Não só a Arraial da Ajuda, Arraial Trancoso, Porto Seguro, Caraíva. Isso aqui, cara, isso é um mundo de entretenimento, de experiência, e é inesgotável. Então, eu acho que o que está acontecendo com a Arraial, concordo de novo com o Max, a Rua do Mucugê ficou pequena. Ficou pequena para o tamanho que esse destino tem. E isso já sozinho já está acontecendo. A Rua do Mucugê está se expandindo para a Praça da Igreja, para a Rua Nova. Já a gente vai tirar os carros. Isso vai acontecer, vai ser uma coisa inevitável. O centro vai ficar para os pedestres, vai ter que ter essa solução e tal. E o Arraial vai continuar encantador. Daqui a 20 anos eu vou estar rindo aqui, feliz da vida da minha escolha lá de 90 de ter vindo morar aqui. Viva a fauna do Arraial, viva a fauna. Foi meu professor de matemática, Ari Sobral, sabia? Ele foi meu professor de matemática. Foi do meu filho. Foi do meu filho. Amo Ari Sobral, amo. Obrigado a você. Pelo seu carinho, pela sua receptividade. Pela consideração também. Eu emociono muito quando vejo vocês, obrigado. Muito obrigado pela parceria. Prepare-se que a próxima vai ser tão emocionante quanto essa. Beijo no corpo. Valeu, some não. Tchau.
I see trees of green. Get those too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, bright blessed days, dark sacred nights. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the skies, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies crying. I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Oh, yeah. Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Fill my heart with song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please